O preço dos imóveis só aumenta, certo? Ao menos é isso que a gente ouve e é a impressão que eu tenho. Mas será que é isso que os dados contam? Felizmente, existe uma base de dados muito boa, que é do FIPZAP. E ele conta uma história que eu condenso aqui em 10 gráficos. Começando com o preço por metro quadrado em São Paulo, detalhado pelo número de dormitórios, 1, 2, 3 ou 4 dormitórios. E além disso, temos uma linha média que começa em R$ 2.611, lá em 2008, e fecha a série em R$ 11.882 agora em novembro, por metro quadrado. Mas tem um problema conceitual aí. Esse é o preço nominal. A gente não pode considerar isso. Tem que deflacionar pelo IPCA. E aí o panorama que nós temos é bem diferente. Aquele preço que parecia subir constantemente de 2008 até hoje, ele subiu, sim, em termos reais, até 2014. E a partir daí ele começou a cair, principalmente durante a recessão de 2015 e 2016 e durante a pandemia, entre 2020 e 2022. Nós temos algo parecido no Rio, só que mais extremo. No boom imobiliário, os preços subiram ainda mais lá e chegaram perto de R$20 mil por metro quadrado em 2014. Começaram a cair, caíram num ritmo mais acelerado que em São Paulo e hoje o preço está abaixo de R$11 mil. Chama a atenção também Vitória, que teve uma subida de preços recente, depois da pandemia. No Sul, nós tivemos um comportamento muito diferente em uma das capitais. Enquanto Florianópolis e Curitiba tiveram uma retomada de preços na pandemia, isso não aconteceu em Porto Alegre. Lá houve uma queda contínua. Essa queda que se iniciou lá na recessão, em 2015, ela vem até hoje. E aquele preço por metro quadrado, que era parecido ao das outras duas capitais na região, hoje é muito inferior. Na região centro-oeste, Brasília é um caso bem diferente. É um caso único no Brasil, na verdade. Por quê? O preço por metro quadrado lá, ele chegou num pico em 2012 e começou a cair a partir de então, já bem antes da recessão. No Nordeste, tradicionalmente, Fortaleza e Recife tinham os preços mais altos. Vieram caindo, como nos outros estados, a partir da recessão, e é interessante que, nesse meio tempo, na pandemia, Maceió começou a subir o preço. E hoje em dia é a capital com o metro quadrado mais caro no Nordeste. Fazendo um apanhado geral desde a recessão, a capital que teve maior queda real de preços foi o Rio de Janeiro, com 44%, seguida de Brasília, com 33%. E as maiores subidas de preço foram Florianópolis, com 23%, e Vitória, com 35%. Lembrando que isso aqui é subida de preço real, já descontada a inflação. Considerando um outro referencial, que é o início da pandemia, de novo, Vitória é a cidade que teve o maior crescimento de preços, com 50%, seguida de Curitiba e Maceió, com 41%. Vale dizer que nesse período de pouco menos de 6 anos, algumas capitais importantes tiveram queda de preço. São Paulo, Brasília, Porto Alegre e Rio. E aqui nessa animação a gente vê a dinâmica dos últimos 11 anos. Rio e São Paulo, que estavam lá no topo, caindo, e enquanto isso, outras capitais como Vitória subindo, sendo que hoje Vitória é a capital mais cara do Brasil. E respondendo àquela pergunta do início, se os imóveis subiram de preço ou não, depende. Em algumas capitais, sim, outras não, e sempre depende do referencial que a gente considera. Como em qualquer investimento, né? É o momento em que você entra e que você sai que determina se aquele investimento foi vantajoso. Fato é que, na maior parte das cidades, ainda não houve recuperação dos preços aos níveis pré-recessão de 2015. Em São Paulo, por exemplo, o preço atual equivale ao preço de 2011. Além das capitais, o FIPZAP também faz um levantamento de preços em outras cidades. E aí, não é Vitória a cidade mais cara do Brasil. É a amada e odiada Balneário Camboriú, praticamente empatada com Itapema, que é a cidade vizinha. E eu tenho uma história pessoal em relação a Itapema. O meu avô, ele comprou um terreno enorme lá nos anos 60 com uma casa simples, baratinho, e vendeu isso em fins dos anos 90. Dividiu o valor entre filhos e netos. Eu lembro que era um valor ok, mas não era suficiente para comprar um carro popular, por exemplo. Se isso fosse hoje em dia,
eu teria uma pequena fortuna em mãos. Até a próxima.